Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então falar sobre o espaço, certo? A gente já definimos, né, os eixos X, Y e Z, aí a gente já vimos especificamente. Então, agora já que a gente sabe desse assunto, vamos então à frente aqui falar sobre isso especificamente, certo? Vamos então fazer uma breve definição do que é o espaço. O espaço de um móvel nos fornece, no caso, a distância que esse corpo percorre, certo? Vamos supor, então, que nós façamos uma medida ao longo de uma determinada trajetória, segundo um referencial, certo? Naquele caso lá do eixo x, y, z, a gente adota, no caso, como referencial o ponto de origem, certo? Então, por esse motivo que a gente cria sempre uma origem em relação ao espaço que nós vamos adotar, que nós vamos utilizar, beleza? Tudo isso acrescido a um sinal, de acordo com a nossa trajetória, através de uns sinais algébricos para indicar a trajetória, para saber se esse espaço é positivo ou negativo. Emanuel, você quer dizer então que se eu andar, independente de para onde seja, vai ser positivo ou negativo? Não. Isso que a gente representa é para efeitos de cálculos, certo? Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Você vai viajar, você está numa cidade. Vamos imaginar aqui que você esteja numa determinada cidade, a cidade A. E você vai precisar chegar na cidade C. Porém, vamos começar, você vai pagar uma viagem, vamos imaginar assim, a partir da cidade B. Então, para isso, você vai pagar a sua viagem da sua casa até o ponto B, no caso de A a B, certo? E de B para C, você vai gratuitamente, certo? Então, para você, seu ponto de chegada inicialmente é chegar no local que você vai ter aquela viagem gratuita, certo? Então, seu objetivo inicial seria antes da origem. Qual é a origem para você? A origem seria aquele ponto que você vai ter uma viagem gratuita, certo? Então você saiu do ponto B, foi até o ponto C, certo? Vamos imaginar então da seguinte forma: o que é que acontece? Então, para você chegar até a origem, que seria o ponto que você ia viajar gratuitamente, no ponto B, você, no caso, está negativo. Você precisa gastar dinheiro para chegar até aqui. E a partir daqui, você iria gratuitamente. Então, a partir dali, você iria para o seu destino final, certo? Então, você está menos, vamos supor, 200 quilômetros até o ponto B, certo? Que seria o ponto de gratuidade, certo? E do ponto B até o ponto C, você teria mais 400 quilômetros para andar. Então, você iria gastar do seu bolso 200 quilômetros para andar. Eu estou falando assim de forma com valores, certo? Para facilitar o entendimento. Vamos imaginar uma outra situação, uma segunda situação. Vamos imaginar que você é um piloto de Fórmula 1. E você foi punido por alguma coisa que você fez, errou. Então você vai ter uma volta a menos, certo? Todos os pilotos vão dar uma volta em você para a partir daí você sair, largar, certo? Então, o que é que acontece? Você já vai começar, vamos imaginar 500 metros antes daqueles corredores que já deram uma volta em você. Então você terá 500 metros a menos. Por esse motivo, que a origem inicial, que seria lá na largada, você vai começar lá na largada. Porém, todos os pilotos já deram uma volta em você. E você está negativo 500 metros. Beleza? Aí o ponto final, no caso, seria ao terminar todas as voltas. Aqui nós temos a origem, onde está essa pessoa aqui, certo? Aqui seria a origem, o S igual a 0. Então, se eu ando para a direita, será positivo.
E se eu ando para a esquerda, a minha distância será negativo, certo? Cada vez mais que eu ando para a esquerda, eu vou me distanciando da origem de forma negativa. E cada vez que eu ando para a direita, eu vou me distanciando de forma positiva da distância, certo? Da origem. E isso tudo, galera, é de acordo com o padrão que é escolhido, seja na pergunta ou seja por você durante o processo de análise, certo? Então, você que tem que tomar cuidado nessa hora de analisar esse processo. Agora você, Manuel, representou espaço com a letra S. Por que então utilizar espaço com a letra S? Geralmente, a gente quando não utiliza S, utiliza X ou Y ou Z ou qualquer uma constante. Mas geralmente é muito utilizado com a letra S. Por quê? Porque o espaço vem do inglês, certo? Ele é chamado de space por esse motivo, que é representado pela letra S, certo? Ele tem como unidade fundamental no Sistema Internacional de Unidades o SI, certo? O famoso SI, a unidade fundamental do espaço é o metro. Emanuel, mas às vezes eu vejo lá naquelas plaquinhas quilômetros. Não é a unidade fundamental. Porque aqui a gente utiliza geralmente quilômetros para facilitar, às vezes, até a escrita numa placa. Vamos imaginar então que você tem ali 1000 quilômetros. Então, se fosse para representar ali em metros, já não seria mais 1000, já seria um número maior. Então, por isso, por questão de facilitar ou até mesmo que temos diversas outras unidades para a utilização, beleza? Mas no Sistema Internacional de Unidades, distância, espaço, qualquer coisa desse tipo é com metros, certo? A letra M. Vamos aqui ver um exemplo referente a isso. Vamos imaginar que um carro vai sair de São Paulo ao Espírito Santo. Isso seria muito complicado de fazer análise do movimento real, certo? Por quê? Porque nós temos subidas, descidas e coisas relacionadas. Então, além da distância no eixo X e Y, a gente temos diversas oscilações no eixo Z. Mas, nessa situação, a gente adota, no caso, o eixo X e Y, como se ele estivesse andando apenas no plano, certo? Sem a movimentação horizontal. Mas temos um modo mais simples, né, de resolver isto, que é fornecer a posição do carro em relação à própria trajetória já conhecida. Então, vamos ver o caso abaixo, o caso que a gente falou. Ali, vamos imaginar a seguinte situação. Ele saindo no mesmo local de origem, certo? Origem no mesmo local de partida. Eu vou sair, no caso, de São Paulo para o Espírito Santo. São Paulo, Espírito Santo. Esse era meu ponto de origem, certo? São Paulo. A origem está localizada em São Paulo. E a orientação é toda positiva. Por quê? Porque, no caso, eu estou saindo de São Paulo e percorrendo sempre para frente, certo? Sempre para frente até chegar em Espírito Santo. Vamos imaginar que o percurso seja esse, certo? Apenas exemplificando aqui. Porém, se vamos imaginar se eu andasse para cá. Se eu andasse para cá, no caso aqui já seria negativo, certo? Então, com a origem saindo do local, todo o percurso até o Espírito Santo seria positivo, certo? Seria positivo. Então, basicamente, a gente trabalhou agora, nesse caso agora, saindo da origem, certo? Até chegar, saindo no caso de São Paulo, até chegar no Espírito Santo. Nós saímos da origem e chegamos, no caso, no nosso destino final, beleza? Todo positivo. Então, basicamente, nessa parte aqui a gente já finaliza por aqui, mas teremos na próxima videoaula você saindo antes da origem, certo? E coisas relacionadas. Vamos ver todos os pontos aí, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui.
e nos vemos aí na próxima videoaula.